Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 26 de outubro de 2025, domingo. Tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Nosso texto é Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Amém? Vamos aqui ao texto, Lucas 12, do 1 ao 12, Cristo vai ensinar sobre essa questão do fermento dos fariseus, que é o nosso assunto agora. Do versículo 3 ao 21, ele vai falar sobre a questão da avareza, reprovar a avareza. Do 22 ao 34, ele vai falar sobre a ansiedade, né? Essa solicitude pela vida, ficar ansioso aí, Jesus. Do 35 ao 48, ele vai trazer a parábola do servo vigilante, aquele que está vigilante, atento, tá certo? Do 49 ao 53, Jesus vai falar sobre essa dissensão que ele vai trazer à terra entre os que querem Deus e os que não querem Deus. É diferente mesmo. Vai ter problema. Do 54 ao 59, ele vai falar dos tempos finais. Isso é o contexto do capítulo 12 de Lucas. Vamos aqui aprender com o versículo primeiro, tem esse contexto todo que eu já citei. O versículo primeiro começa dizendo assim: Por que miríades de pessoas se aglomeravam? Ora, multidões seguindo Jesus, isso não é nenhuma novidade. Todos nós sabemos disso, a história revela isso, é narrado. Onde Jesus estava, tinha alguém querendo ouvi-lo, querendo vê-lo, querendo falar com ele, querendo tocar nele, querendo ser curado, querendo ser abençoado. Então, assim, isso não é novidade. Eu vou dizer uma coisa que é mais importante ainda. Cristo é Deus e um Deus relacional, que quer se relacionar com as pessoas. Por isso é que ele veio no meio das pessoas e ele quer se relacionar com você hoje. Você precisa conversar com Jesus. Amém? Ele fala contigo. Aí o texto vai continuar dizendo assim: ao ponto de uns aos outros se atropelarem. Aqui eu quero. Essa expressão me chama a atenção pela seguinte condição: a multidão sem Deus, desesperada, sendo enganada pelos religiosos, e vem Jesus com a palavra de salvação, com a palavra de bênção, então as multidões querem. E muitas vezes era só pelo milagre mesmo. Mas o fato é que Cristo ele quer um relacionamento, ele quer mostrar a sua obra, o seu reino, e ele quer esse relacionamento com Deus. Quando diz atropelando, isso me reflete o egoísmo, o individualismo. Sou capaz de passar por cima do outro, atropelar o outro, matar o outro. Estou preocupado só comigo mesmo. Isso é condição da religião. Mano. Religioso faz isso. Por interesse particular, por interesse da religião, jamais de conhecer a Cristo verdadeiramente como Ele é, o Jesus, o Cristo o Salvador. A pessoa às vezes atropela o outro, passa por cima, quer fazer valer a sua ideia. O desejo do meu coração é que o Espírito de Deus revele Jesus a você, tá certo? Porque assim, quando diz, a ponto de uns aos outros se atropelarem, me passa essa ideia do individualismo, do egoísmo. E é só o que nós vemos no mundo hoje, né? Egoísmo, individualismo, as pessoas individualistas defendendo a sua causa e é capaz de matar por ela. Pior é que às vezes estão mentindo, fazendo tudo errado, né? Então eu estou aplicando esse texto ao ponto de se atropelarem, ligando isso ao egoísmo. Individualismo ferrenho, tá certo? E o versículo vai dizer assim: passou Jesus a dizer aos seus discípulos: olha, isso é muito gracioso. Primeiro, porque Jesus conhece quem segue ele de verdade. Está lá a multidão, atropelando. Quero ver Jesus, quero tocar nele, sei lá. Tem vários exemplos aí na Bíblia, tá certo? Quero crucificar ele, quero matar ele, qualquer coisa que seja. Tá? Isso é a religião. Mas aí Jesus conhece seus discípulos. Como Jesus conhece seus discípulos, ele começa a dar uma palavra específica aos seus discípulos. Amém? A palavra geral, o pessoal está lá, quer a bênção, quer o quê, quer isso, quer aquilo. Mas o fato é que Jesus tem uma palavra específica para aquele que crê nele, para aquele que segue a ele. Eu desejo no meu coração que você possa entender essa verdade. Eu vou dizer aqui algumas coisas, assim,
Porque Jesus tem uma palavra para os seus discípulos. Passou Jesus a dizer aos seus discípulos: como me tornar um discípulo de Cristo, querido? Primeira coisa, sabendo que você é pecador e que você não terá salvação se você não crer em Cristo. Primeira coisa é crendo nele. Crer específica e único e exclusivamente em Jesus. Isso é um princípio para se tornar discípulo dele. Amém? E aí, depois que você crê, você serve a Jesus. Como? Ensinando, pregando, anunciando essa salvação graciosa. Isso que eu estou fazendo aqui a você, levando essa palavra salvífica de vida eterna para você, porque eu creio nela plenamente. Então, o primeiro princípio para se tornar um discípulo é crer em Cristo. Aí você vai servir a Cristo, você vai seguir a Cristo, vai seguir os ensinamentos de Cristo. É sim buscar entender e seguir o ensinamento de Jesus. Crê, serve a Cristo, segue os ensinamentos de Cristo, dando testemunho da verdade, que é Cristo, a verdade é Cristo. Mas essa verdade precisa estar refletida na minha vida. Se eu disser aqui uma coisa assim, rapaz, isso assim, 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 eu tenho que ter ciência que eu estou falando, porque eu vi, eu sei, e exatamente foi desse jeito. Se eu disser que esse celular é da cor preta, eu tenho que ter certeza que ele é. Não posso criar dúvida. Ah, não sei não, acho que sim, acho que sei lá, mas acho que não sei não. Não. Então o cristão, ele, para tornar um discípulo, ele precisa crer em Cristo. Depois que ele crê, ele segue a Cristo. Depois que ele segue a Cristo, ele vai servir a Cristo. Servir a Cristo, dar esmola, tudo bem, isso é fazer o bem. Mas seguir a Cristo é continuar crendo em Cristo, independente das circunstâncias, viver essa palavra, pregar essa verdade, se for capaz, morrer por ela. No passado, meus irmãos morreram. O primeiro mártir da igreja foi Tiago. Cortaram só o pescoço dele, né? Religioso é um bicho terrível, tá certo? Tenha cuidado. Então Jesus passou a dizer aos seus discípulos o que? Aos que creem nele. Ele faz a seguinte afirmação: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Olha, fermento, trazendo para a culinária, né? É um, é um produto químico aí que você bota na massa e ela cresce, né? Fica grande. E você nem vê. Aí o bolo fica bonito, né? Mas você nem vê o que está lá. Então Jesus usa aqui o fermento no sentido do pecado. Acautelai-vos do pecado dos fariseus. Isso assim, gente, é um negócio interessante, porque Cristo, ele está falando aqui especificamente para quem crê nele. Um grupo de pessoas que tem compreendido, que se tornou crente em Jesus, genuíno crente. Ele diz assim, olha, tenham cuidado com os fariseus. Eu digo para você que a coisa que eu tenho mais medo no mundo é de um fariseu. Um descrente não me mete medo. Um demônio não me mete medo. Um terrorista do Hamas não me mete medo. Mas um religioso é fariseu, meu irmão, quando eu identifico, ó, eu dou no pé, porque ele é terrível. Então Jesus manda cautelar. O que é cautelar? O cautelar, o significado você precisar tem aí. Ele vem do verbo cautelar, é claro, é o mesmo que precaver, prevenir, proteger, resguardar-se, ressalvar-se, reservar-se, né? Então, Cristo reconhecendo a hipocrisia dos religiosos, nos ensina para que nós venhamos a nos precaver. O que essa pessoa está falando está na Bíblia? Oh, glória. Vamos continuar. O que essa pessoa está falando está na Bíblia? Mexi aqui, caiu. Ah, assim mesmo. Glória a Deus. Não vou refazer, não. Está na Bíblia, querido. Se não tiver, essa pessoa crê em Cristo, ela confessa Jesus como seu e Salvador? Ou ela está só pregando uma religião, querendo lhe convencer de uma religiosidade? Tenha cuidado, preste atenção nisso. Isso é possível acontecer e acontece aí diariamente. Então, a cautelar do fariseu. Olha, os fariseus, no contexto de Jesus, eram uma das principais religiões dos judeus. Tinha os saduceus, tinha outros lá, os zelotes e tal e tudo. Então, os fariseus eram um dos principais. E os fariseus, eles seguiam a lei de Moisés assim, ipsiliter, dente por dente, olho por olho. Seguiam a lei de Moisés, seguiam os costumes, seguiam as tradições.
assim, os costumes dos seus antepassados, seguiu isso ali a fogo e a ferro. Então, o religioso, ele tem as suas tradições, tem os seus costumes. Eu quando eu olho para essa coisa, eu fico me lembrando assim, você conhece alguma religião, algum religioso atualmente que siga tradições? Que siga costumes? Que a Bíblia fica ali um pouquinho de lado? Não, é a Bíblia, mas também tem esse negócio aqui. Cuidado! Se esse negócio aqui não tiver de acordo com a Bíblia, isso é costume, é tradição, é qualquer coisa menos a palavra de Deus, tá certo? Olha o que Jesus disse a respeito dos hipócritas, lá em Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão querendo entrar. Isso é o que a religião faz, querido. Não lhe aponta o reino de Deus, que é através da cruz de Cristo, pela fé exclusiva, pronto. Pastor, e assim é. Agora, creu. Ah, eu creio, estou salvo pela graça. Eu posso viver de qualquer jeito. Não, isso é desgraça, você nem creu ainda. Porque quem crê tem a sua vida transformada. Falo por experiência própria, eu me conheço desde que eu nasci, tá certo? E a minha vida foi transformada por Jesus, porque eu sei quem eu era e agora eu sei como é quem eu sou, como é que eu estou, e como é que eu vivo, e como é que eu e a consciência é clara. Então, olha, a religião, o religioso, ele é hipócrita. Ele vai lhe levar para a religião. Ele vai lhe prender a um costume, a um uso, a uma coisa que nem está na Bíblia, criada, inventada. Porque é isso aí. Os fariseus faziam isso e faziam isso muito bom. E o versículo final vai dizer isso mesmo, que é a hipocrisia. Então Jesus diz: acautelai-vos dos fariseus, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olha, se você ler o capítulo 23 de Mateus todo, você vai encontrar todos os ais. Ai de vós, escribas e fariseus, aí vai. Ai de vós, são várias vezes, são menos 15 ais, por aí assim. Então, amado, olha, a hipocrisia religiosa, ela leva uma pessoa para o buraco. Ele continua sendo religioso, morre religioso, aí vai dizer assim: eu nasci assim, morri assim, sou mesmo assim, sou sempre assim, não vou, não quero mudar, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, porque é um hipócrita religioso, tá certo? Olha, a hipocrisia do fariseu, hipocrisia, eu pegar aqui o significado para você, é quando uma pessoa esconde sua verdade, sua verdadeira identidade. Ele é, mas não é, né? Parece, mas não é. Eu vou contextualizar com o nosso sistema político. É uma contextualização. Que eles são socialistas, marxistas, comunistas, terroristas, e fico falando de social-democracia. É mentira, eles não são social-democratas, eles são comunistas, até terroristas, assassinos, mentirosos. Então, é isso. O hipócrita é exatamente isso. E Flávio Dino vem falar da Bíblia. Hipócrita. Hipócrita. Então, o hipócrita ele mente, ele mente em benefício de si. Eu estou aplicando aqui é o religioso, mas em todo contexto cabe isso aqui, tá certo? É claro que Jesus tinha que condenar a hipocrisia. Por quê? A hipocrisia religiosa. Porque Cristo não é religioso, ele é a verdade, ele é Deus. Como poderia ou poderá Cristo concordar com a hipocrisia? Com aqueles que mentem e não falam a verdade? Isso é coisa do diabo. Jesus é Deus, é verdadeiro, ele não pode. E um cristão verdadeiro não pode concordar com a hipocrisia. Não pode concordar com aborto, não pode concordar com destruição da família, não pode concordar com legalização de droga, não pode concordar com ideologia de gênero. Amamos as pessoas, oh Jesus, como queríamos assim, e abraçamos todas elas, mas nós não podemos concordar com o erro. Irmão. Isso é hipocrisia dos religiosos que querem defender coisas que a Bíblia é contrária, porque Deus é contrário a algumas coisas. Amém? A Bíblia é a verdade de Deus.
Eu quero concluir, isso aqui é muito, muito, muito legal, mas eu quero concluir lendo Mateus 23:4, que diz assim: Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e o expõem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Não é assim que o religioso faz? No seu bolso mete a mão, né? Olha todas. Paga para nascer, paga para batizar, paga para casar, paga para enterrar, paga para. E se for no outro canto, tem que pagar para receber o milagre. Isso é a hipocrisia dos religiosos, querido. Não se deixe enganar, tá certo? Eles fazem, mas não creem. Eles dizem, mas não praticam. Eles ensinam, mas não praticam porque não creem. Leva as pessoas ao inferno porque eles já estão, porque não creem. Quem não crê não vai, não, já está. É assim que João capítulo 3, versículo 17 e 18 diz. Amém? A palavra de Deus é a verdade, querido. Eu estou pregando essa palavra para você porque Jesus te ama. Jesus te ama tão graciosamente, ele quer te libertar dessa religiosidade ferrenha, ele quer te fazer dele um filho e uma filha pela fé, um discípulo, um crente exclusivo em Jesus. É isso que Jesus espera de ti, ele quer se relacionar contigo. Preste atenção, quem sabe você vai estar no seu quarto aí hoje à noite, de repente você vê alguma coisa, fique prestando atenção. Deus pode falar de coisas que você, de maneira que você nem imagina. Abra seu coração, não se deixe enganar pela religião, não, que a religião é cruel. Os religiosos mataram Jesus. Os religiosos matam crentes, de verdade. Porque esse crente em Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Temos aqui culto hoje às 18 horas, Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. O que vamos fazer aqui é adorar Jesus Cristo, pregar a palavra dele, nos alegrar na presença dele e orar. Vem aqui, quero te abençoar em nome de Jesus. Amém.